Posso começar? Tá. Eu de cabeça para baixo, vamos lá, vou começar direitinho. Olá, tudo bem? Meu nome é Douglas Freitas e eu sou um dos autores deste quadrinho, A Necromante. Ela é totalmente colorida, em formato europeu e ilustrada brilhantemente por um artista que eu sou muito fã, o Marcel Bartolo. As cores desse quadrinho, elas são incríveis, vocês estão vendo agora aqui na tela alguma dessas artes. E eu gostaria de convidar você a participar deste projeto que vai durar apenas 30 dias. Você poderá adquirir lá no Catarse este quadrinho para quem ainda não o tem. Pois é, ela vai ter uma promoção com 40% de desconto e espero que você garanta o seu exemplar. Serão apenas 100 unidades, é isso aí. São apenas 100 unidades que estarão sendo vendidas nesta promoção. Então corre lá, tá no Catarse, é a primeira história de espada e feitiçaria que nós temos registro. Ela está na Bíblia, exatamente, e traz uma história sobrenatural, bastante controversa, inclusive no meio cristão. Mas como está na Bíblia, nós trouxemos inclusive a transcrição do texto bíblico, porque muita gente quando for ler não vai acreditar que nós temos isso lá num livro como a Bíblia, um registro histórico ou fantástico, dependendo da sua fé. E eu tenho certeza que você vai amar essa narrativa que traz uma história muito interessante. Todo o contexto se passa no momento onde o povo de Israel está na iminência de uma invasão alienígena. Mentira. Não é sacanagem, isso não está na Bíblia. Mas tem aliens na Bíblia sim. Na verdade, é uma invasão dos filisteus, que é um povo inimigo, que tem... Lembra dos filisteus lá do Davi, do Golias? Pois é, o Golias era filisteu. E os filisteus sempre tiveram essa rixa com o povo hebreu, né? Que era o povo de Israel, escolhido por Deus, toda aquela questão. Então, naquele momento, nós tínhamos então Saul, que era um guerreiro. Ele não queria ter sido rei, mas ele foi eleito rei. E ele então estava sozinho para enfrentar esses filisteus que estavam nas portas da cidade. E ele não tinha mais o seu conselheiro, que era Samuel. Samuel foi um dos últimos profetas daquele período e ele tinha eleito Saul para ser o rei, mas ele na verdade já tinha feito uma segunda eleição, que era Davi. Lembra do rei Davi? Pois é, Davi estava foragido, ele era o herói da guerra, principalmente após a vitória contra Golias, e ele estava agora foragido porque o próprio Saul estava perseguindo ele. Saul era considerado já um rei louco, ele estava com uma série de problemas e ele atribuía parte disto ao próprio Davi, que tinha, na verdade, uma atenção popular muito maior do que ele. Lembra até um pouco de Game of Thrones isso, tá? Então, também está lá na Bíblia o primeiro Game of Thrones, por assim dizer. E aí nós tivemos, então, Saul com este grande problema, com essa iminente invasão, e ele sem o seu principal conselheiro que estava morto, ele tinha acabado de morrer. Para quem estuda um pouco a Bíblia, e quem tem de matriz de católica ou evangélica, sabe que a Bíblia, as religiões desta natureza, elas não concordam com noções de espiritismo, tá? Onde nós temos reencarnação, vida pós-morte, contato com mortos, e isso já é algo antigo dentro da própria tradição bíblica, tanto que na Bíblia tem várias passagens que proíbem a necromancia, falar com os mortos. E nessa história nós vamos ter um texto que meio que diz que a necromancia existe. Pois é, que falar com os mortos é real dentro da própria Bíblia, o que contradiz muitos dogmas de religiões evangélicas e católicas. Por isso que é tão controverso esse tema. Porque o que acontece nessa história? Isso não é spoiler, tá, gente? Isso aí é o iniciozinho da história e aí vocês vão entrar na jornada e é muito legal. Samuel, que estava falecido, Saul queria conversar com ele. Então o que ele fez? Ele foi atrás da última necromante viva. Porque todas as necromantes haviam sido mortas. Porque exatamente era pecado falar com os mortos. Então ele vai atrás dessa última necromante lá em Endor, na cidade onde ela estava, para poder falar com Samuel.
para poder ser aconselhado por Samuel. E aí, meu amigo, a coisa degringola, é uma história de terror, exatamente, com direito à assombração e tudo mais, e até visões proféticas do fim de Saul. Então, essa história, que tem uma pegada de terror, sobrenatural, espada e feitiçaria, tenho certeza que você vai curtir. Corre lá no Catarse, garanta o seu exemplar. Fica a dica, Anacromante.